1997, uma descoberta no meio do oceano acendeu o alerta sobre o uso do plástico. Foi quando um oceanógrafo americano se deparou com a maior ilha de plástico do planeta. Ele levou 7 dias para navegar pela grande mancha de lixo do Pacífico. De lá para cá, outras ilhas de plástico foram mapeadas. Essas imagens e as da morte de animais marinhos que ingerem esse lixo correram e ainda correm o mundo. Mas quase 30 anos depois, a mudança necessária não ocorreu e a conta chegou. Hoje, cientistas confirmam que o plástico está dentro do corpo humano, em partículas minúsculas, conhecidas como microplástico. Em todos os órgãos onde ele foi analisado, ele foi encontrado. Em todos os líquidos, né, no leite materno, no sêmen, está circulando no nosso sangue. Também já foi encontrado microplástico dentro do nosso sangue. Nos rins, fígado, em vários órgãos também foi encontrado. A gente mostrou no pulmão, nos vasos. Então, onde procura, acha. Thaís Mauad é uma das pesquisadoras mais respeitadas do mundo nessa área. Foi ela quem detectou pela primeira vez partículas de plástico no pulmão humano. Isso em 2019. Outra descoberta inédita, essa divulgada no ano passado, revelou a presença de microplástico no nosso cérebro. O cérebro ele sempre foi considerado o órgão mais bem guardado do corpo humano, né? Então, a gente tinha muita dúvida se esse microplástico conseguiria atingir esse órgão. A gente resolveu estudar uma estrutura que se chama bulbo olfatório, que é uma estrutura que é a nossa primeira conexão com o nariz. Então, quando a gente respira e sente um cheiro, como é que esse cheiro chega no nosso cérebro, né? Então, a gente vai pelo nariz, onde existem células nervosas especializadas em reconhecer esse sinal químico, e isso tem uma passagem para um órgão que está localizado bem na base do crânio, que se chama bulbo olfatório. E a gente então pesquisou nesse local e encontrou partículas de microplástico. Mas como essas partículas chegam ao cérebro? Bom, dispersas no ar. Lá estão elas, onipresentes, em fragmentos ainda menores, os nanoplásticos. A gente está rodeado de plástico por todos os lados e a prova disso é a nossa casa. Os utensílios domésticos, as embalagens do que a gente come, do que a gente bebe, o que a gente veste e também o que a gente usa no nosso corpo. Onde você acha que tem mais microplástico? Dentro ou fora de casa? Dentro. A gente está imerso no mundo de plástico, tudo que nos rodeia tem plástico, a nossa alimentação ela é envolta em plástico, a roupa que nós vestimos é sintética, né, feita de polímeros plásticos. Imagina isso no fundo do mar, imagina isso na terra, imagina isso no chão a céu aberto. Quando a gente fala em plástico, a gente pensa só na embalagem, né? Mas hoje a gente tem muito poliéster e o poliéster também é a base de petrolato. A gente tem muitas roupas que são a base de poliéster e se você ficar uma manhã aqui, você consegue fazer um brechó. A gente recebe cerca de 2.200 toneladas dia de resíduo e 25% desse resíduo é algum tipo de material seletivo. E desses 25%, mais de 15% é plástico. Ele vai ser degradado pela natureza, né? E por intempérie mesmo, né? Chuva, calor, né? Sol, e isso vai fazer com que ele se fragmente. E esse fragmento microplástico depois vai ser carreado, né? Para o lençol freático, para mesmo para o rio, de toda forma que a água pode carregar. Embora o plástico, né, a gente tem estudos aí que vai ser 100, 200, 400 anos, vai depender do tipo de plástico, ele vai sendo degradado. Quando ele for degradado, ele vai parar num material que é o chorume. E o chorume nós tratamos, né, para os principais compostos, o que determina o CONAMA, a resolução do CONAMA. E na resolução do CONAMA ainda não consta microplástico, porque é um segmento muito novo. E o chorume tratado, ele vai para onde? Olha, o chorume ele é tratado, ele tem um tratamento físico-químico
e ele é enviado depois para o Rio Melchior. É feita a análise pela empresa e nós temos ainda mais 2 laboratórios para fazer a contraprova e ver se de fato ele está dentro das legislações. As tecnologias que hoje, inclusive o Brasil, já está utilizando em vários aterros sanitários, são tecnologias que tratam o lixiviado por sistemas, por exemplo, de membrana de osmose reversa, onde o filtro, né, o tamanho do poro do filtro é menor do que, por exemplo, do microplástico. Já existe essa tecnologia, mas não existe a obrigação de usá-la, é isso? Não existe a obrigação de usá-la, porque os parâmetros precisam estar junto com a obrigação, né? Uma das pesquisas do professor Marcelo na Universidade de Brasília estuda formas de medir e de separar o microplástico encontrado na água. Por que o microplástico passou despercebido? Por ser micro, né, muito pequeno, a forma de detecção, de perceber, é muito difícil, né? Então, aprimorar a técnica de detecção é primordial. A ciência no Brasil e no mundo vem avançando nesse sentido, mas aplicar essas tecnologias não resolve o problema. A avaliação é de pesquisadores, cientistas e ambientalistas. Para eles, a solução é reduzir a produção de plástico. Não é demonizar o material, porque ele tem fins que são importantes, né? Como, por exemplo, equipamentos médicos, fins hospitalares, construção civil. Mas aí são itens, são áreas, né, bastante específicas. Quando a gente vai falar de utensílios, sacola, embalagens, né, usos que são mais rápidos e mais efêmeros, a gente já tem alternativas. Uma falsa solução que acabou se vendendo como uma solução são as sacolas que se dizem biodegradáveis ou oxibiodegradáveis. É um aditivo químico que é adicionado na produção daquele tipo de plástico e que, na verdade, acelera a fragmentação daquele material. Então, o consumidor que acha que está comprando uma sacola sustentável, biodegradável, no final das contas está comprando uma sacola que vai acelerar a produção de microplásticos, por exemplo. Você viu quanto plástico tem aqui, né? Meu Deus! É impressionante. Então, a ideia toda de um aterro não é para ser isto, né? Uhum. O aterro é para ser a parte de compostagem e a gente não ter esse material todo. Hoje a gente está vivendo uma crise de poluição por plásticos que é global. Então, a velocidade em que é produzido o plástico e, sobretudo, um recorte específico que é o plástico de uso único, ela é muito maior do que a capacidade instalada em qualquer país de gerenciar, de reciclar o resíduo que é gerado. E por que tanto plástico chega aos aterros sanitários, mesmo quando as pessoas separam o lixo corretamente e o material é encaminhado para reciclagem? Tem plásticos que a gente considera que eles não têm um valor comercial, infelizmente, para a cooperativa. Não são todas as cooperativas que fazem o que a gente chama de CDRU, que é o combustível derivado de resíduos, mas acontece que este material, quando não vira CDRU, ele vem parar aqui como rejeito dessas cooperativas. Para entender melhor esse processo, fomos a uma cooperativa. O plástico que as empresas não querem comprar é separado e encaminhado para uma prensa. Essa cooperativa onde estamos possui o equipamento, mas muitas não têm. A prensa gera um resíduo que é entregue para uma fábrica de cimento. Esse é o CDRU, que substitui o carvão. Mas a queima do plástico, mesmo com tecnologia para minimizar o impacto ambiental, é controversa. Queima do plástico é um problema. A gente tem como meta, a partir de 2024, essa meta começou com 30% de todo o material de embalagem de plástico tem que ser reciclado. Então essa é uma meta que até 2040 isso tem que alcançar um índice de 50%. Isso faz o quê? Que as empresas que estão sujeitas à logística reversa, as empresas que colocam produtos com embalagem de plástico no mercado brasileiro, elas vão ter que alcançar essas metas e, por consequência, vão ter que mudar, melhorar os seus processos de fabricação de modo a aumentar a reciclabilidade das embalagens.
Cláudia conta que, em média, 85% do plástico que chega à cooperativa é do tipo que as empresas querem comprar e outros 15% não são. Isso porque já houve uma triagem antes de o material vir para cá. Do que não se aproveita, as garrafas PET coloridas são um grande exemplo. E tem alguma aqui que você possa mostrar para a gente, assim, só de olhar para esse lixo? Aqui eu não tenho não, mas bem aqui eu vou ter. Esse aqui não tem serventia nenhuma aqui na área da catação. Porque é um material, é uma garrafa PET, a gente está vendo que é uma PET, mas por ela ser pigmentada, ela não tem valor algum. Em relação aos plásticos que podem ser reciclados, eles são separados, lavados, picotados e secos. Depois disso, estão prontos para serem vendidos. Já o isopor passa por um processo diferente. É feita a limpeza, ele é triturado e, por último, derretido para ser moldado novamente. Mas mesmo os que foram reciclados despertam discussões. O plástico ele tem uma limitação técnica, química de reciclagem. Então ele é muito diferente do vidro e do alumínio, que quando sofre um processo térmico de reciclagem, ele vira o mesmo material sem perda de qualidade. O plástico e o papel também têm já limitações, né? Então o papel ele pode reciclar 6 a 7 vezes e o plástico de 1 a 2 vezes. Tem plásticos que conseguem ser reciclados várias e várias, dezenas de vezes, né? Depende da tecnologia que você empregar. Então, às vezes, você não pode mais destinar para uma embalagem, mas você pode destinar para uma peça de automóvel. O que faz um plástico ser transparente, um plástico ser maleável, um plástico ser colorido, um plástico ser resistente à chama, outro aguentar a temperatura mais baixa, outra temperatura mais alta, outro não quebrar, né? O que faz isso? São chamados aditivos, que são mais de 13 mil substâncias que são colocadas dentro do plástico, dos quais a gente não conhece quase todas, mas a gente sabe que 1.500 já delas já foram estudadas com potencial cancerígeno e disruptor endócrino, que é uma coisa, um potencial, vamos dizer, no sistema endócrino, reprodutivo. O Ministério de Meio Ambiente está liderando uma discussão para o cadastro, o inventário das substâncias químicas. E esse inventário nós vamos classificar as substâncias químicas segundo grau de perigo, depois vai se priorizar quais substâncias vai ser feita uma análise de risco. Porque a gente não tem só produto químico em plástico. O papel ele é tratado quimicamente. Você não produz 1 grama de papel sem adição de produto químico. Os aditivos são substâncias que são aplicadas em diversos materiais, tá? Então não é apenas no plástico, mas o plástico tem muitos aditivos, né? E o Ministério do Meio Ambiente tem grupos aqui que estudam justamente isso, né? Quais são aquelas substâncias que estão dentro dos produtos que a gente precisa ter uma atenção. Que no fundo, a gente quer preservar a saúde humana e o meio ambiente, né? Um estudo italiano mostrou que nos pacientes que tinham plástico na carótida, eles tiveram 4 vezes mais chance de ter um infarto do miocárdio, um acidente vascular cerebral ou morrer, de qualquer causa. Então, o primeiro grande estudo achando associações adversas mais fortes com o plástico. Eu conversei com o pesquisador-chefe dessa descoberta e ele me explicou que 60% dos pacientes estudados tinham microplástico nas artérias carótidas, aquelas que transportam sangue do coração para o cérebro. Rafaele conta também que está desenvolvendo um tratamento para combater as inflamações causadas por microplástico. I batteri che normalmente si nutrono di plastica sono batteri nati in natura, quindi non fatti dall'uomo, e che digeriscono la plastica e producono energia. Questi batteri agiscono con 2 enzimi. La nostra idea è quella di isolare questi enzimi e inserirli nel corpo umano laddove c'è contaminazione. O cientista italiano pesquisa agora a relação entre microplásticos e diabetes. Posso dire in anteprima che fondamentalmente abbiamo quasi finito uno studio dove dimostriamo che il diabete è favorito probabilmente dalla
dalla plastica. Questo è uno studio che abbiamo completato da poco e spero che in qualche mese sarà anche pubblicato su uma revista científica. Santos ostenta níveis bastante tristes de contaminação quando a gente compara os resultados aqui obtidos com de outros locais ao redor do mundo. Os microplásticos chegaram ao corpo humano porque estão no solo, nos rios, nos oceanos, no ar e, é claro, no que comemos. Não tem como a gente ter uma alimentação saudável se a gente não tem um ambiente saudável, porque os recursos que a gente usa para se alimentar estão vinculados com sistemas de produção e com o meio ambiente. Essa região onde nós nos encontramos agora está entre as mais contaminadas do mundo por microplásticos. Nesse caso, usando ostras, que são esses organismos que vocês veem aqui aderidos às rochas, como sentinelas. Esse tipo de estudo é interessante na medida em que as ostras se alimentam filtrando a água do mar. Então, se essa água está contaminada, os resíduos presentes na água acabam sendo retidos nos tecidos das ostras, o que faz desses organismos excelentes sentinelas da contaminação. Agora a gente está com um estudo quase para ser publicado, está na última rodada de avaliação, como por exemplo Abrolhos, Fernando de Noronha, Jericoacoara, Arvoredo, Tamoios, que são áreas de proteção ambiental altamente restritas do Brasil. Mesmo nessas áreas nós encontramos microplásticos nesses animais. Nós procuramos a Prefeitura de Santos e a resposta veio em nota. A Prefeitura informou que faz limpeza regular na região, que instalou uma barreira flutuante para conter o lixo e que desenvolve atividades de educação ambiental. Além disso, lembrou que Santos foi uma das 5 cidades escolhidas pelo governo federal para participar de um projeto nacional de redução de plástico. Mas saber o quanto de microplástico estamos ingerindo ao fazer uma refeição ainda é uma incógnita. Existem alguns estudos pontuais que determinam microplásticos em alimentos de diferentes naturezas. Alimentos líquidos, alimentos processados, alimentos in natura, como é o caso dos mexilhões e dos pescados. Mas isso é feito de maneira pontual. O que a gente está querendo fazer com o nosso projeto? Sistematizar essa pesquisa. Então, a ideia é a gente entender quais os principais alimentos que podem ser responsáveis pelo aporte de microplásticos no consumo diário dos brasileiros nas diferentes regiões do Brasil. Mas algumas certezas a ciência já trouxe sobre os microplásticos. Estão presentes de forma mais disseminada nos ambientes naturais e afetam seres vivos que a maioria das pessoas desconhece. Fitoplâncton, zooplâncton, pequenos vermes marinhos que vivem associados ao sedimento. E o que acontece é que esses organismos, eles fornecem serviços ecossistêmicos dos quais todos nós dependemos. Eu acho que a solução, ou pelo menos o princípio da solução, é reduzir o consumo brutalmente, como está sendo discutido no Tratado Global dos Plásticos. A poluição por plástico é a segunda maior ameaça ambiental ao planeta. Só fica atrás da emergência climática, segundo a ONU. Há 3 anos, a organização apontou a necessidade de um tratado global sobre plásticos, que deveria ter sido concluído em novembro do ano passado, mas não houve consenso sobre reduzir a produção. Os países desenvolvidos se negam, e não é só no acordo de plástico, mas a gente viu isso em clima, a gente tem visto em biodiversidade, vários fóruns, uma relutância muito grande dos países desenvolvidos de assumir a responsabilidade histórica que eles têm sobre todos esses problemas ambientais e a própria maior possibilidade de financiar a implementação desses acordos. O que o Brasil tem tentado propor são aquelas medidas, digamos, intermediárias que podem levar à redução. Então, se, por exemplo, a gente defende um artigo sobre desenho do produto, em que o produto plástico use menos material, você já tem uma demanda menor.
Grandes economias em desenvolvimento também precisam assumir responsabilidades. O Brasil é o maior produtor de plástico da América Latina e o 8º país do mundo que mais descarta resíduos desse tipo. Por aqui, a cadeia produtiva do plástico gera 2 milhões de empregos. É fato que as grandes economias, elas têm, até no G20 a gente disse muito isso, a presidência brasileira sempre dizia, nós somos as grandes economias, nós temos a maior responsabilidade, nós temos que liderar pelo exemplo. E o Brasil acho que não se furta essa responsabilidade. Apesar disso, a indústria brasileira é contra reduzir a produção e insiste em melhorar o reaproveitamento do plástico para que ele não seja descartado em aterros, rios e mares. Nós somos parte com várias outras entidades da cadeia produtiva no Brasil, para fazer com que todos os materiais, inclusive o plástico, saiam da economia linear para uma economia circular. Mas a ONG Oceana alega que a presença excessiva do plástico na nossa vida é prejudicial e que aumentar a reciclagem é muito importante, mas não basta. A gente precisa de uma política que vai olhar para o começo da cadeia produtiva e estabelecer regras, aí sim, para reuso, para redução, né, como se propõe o PL 2524, que está tramitando no Senado Federal. Hoje no Brasil, a legislação que rege esse tema é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é de 2010. Nesses 14 anos dessa política e dos seus decretos, nós não tivemos uma alavancagem das taxas de reciclagem, por exemplo. Quem faz o meio de campo nessa discussão é o Ministério do Meio Ambiente. O diretor da pasta acha que a lei atual trouxe sim avanços, mas também defende a redução da produção. A gente tem uma legislação muito moderna, em pé de igualdade com países do primeiro mundo, mas a gente esbarra muitas vezes na capacidade de implementação. E o que o Ministério do Meio Ambiente deseja é que o plástico seja usado na sua menor quantidade possível. Para que isso aconteça, é necessário que as empresas e a população escolham materiais mais sustentáveis. Nessa escola em Brasília, existe esse cuidado. Os pais são orientados a evitar o plástico, especialmente os de uso único, na hora de embalar o lanche dos filhos. Em sala de aula e do lado de fora, também se evita o plástico nos móveis e brinquedos. Até uma agrofloresta existe por aqui. Eu queria fazer tipo assim, como que a gente reduzisse mais o consumo de plástico em alimentos, embalagens, essas coisas. Não precisa toda hora ficar usando plástico, né? Eu acho que seria melhor se a gente usasse outras coisas, tipo a folha de bananeira. É útil para fazer várias coisas, tipo copo, dá para embalar. É muito bom. Tem que ter uma vontade de fazer, né? Assim, dá muito trabalho sair do óbvio do plástico, dá muito trabalho propor outras coisas. Não é fácil você sair. Quando você vai comprar um brinquedo, o plástico é muito mais barato, o plástico é muito mais acessível, você tem muito mais opções. Então você sair do plástico exige mesmo um trabalho e um esforço consciente para isso, né? A preocupação com uma infância plastificada fez com que a Sociedade Brasileira de Pediatria lançasse um documento baseado em estudos do Brasil e do exterior. Mostrando como essas micropartículas, né, de plástico, né, no ar tem o efeito também de fazer uma ruptura na nossa barreira, principalmente pulmonar, né, brônquica e pulmonar, permitindo que outras substâncias e alérgenos, né, penetrem e acabem causando, né, sensibilização, quadros alérgicos, piora a descompensação de um quadro alérgico, de uma bronquite, de uma asma. Uma das maiores empresas brasileiras de cosméticos usa cada vez menos plástico nos produtos e nas embalagens. A primeira coisa para compartilhar é que a substituição de plástico não é uma tarefa fácil.
A Natura vem investindo fortemente em pesquisa e desenvolvimento, com universidades, com pesquisas também usando biomateriais, para a gente buscar alternativas para plástico. Atualmente, 100% da nossa linha Ecos utiliza PET reciclado pós-consumo. A nossa linha Todo Dia também utiliza 100% de PET reciclado pós-consumo. Além disso, 90% de todo o plástico que a gente usa, de todo o material que a gente usa, na verdade, ele tem que ser reutilizável, compostável, reciclado ou refilável. E a meta é a gente chegar em 100%, né, até 2030. As empresas não podem ficar paradas na ótica de que é complexo fazer. É verdade, é complexo fazer, mas todo mundo pode estar andando e evoluindo nessa agenda de menos plástico, mais reciclável, mais reutilizável, compostável e etc. No colégio, onde a redução do plástico é uma realidade, os alunos propuseram um projeto de lei para que todas as escolas do Distrito Federal ofereçam educação sobre meio ambiente e gestão de resíduos. E funcionou. A lei foi aprovada na Câmara Legislativa. A gente chegou na Cachoeira do Urubu e daí, no meio do caminho, a gente olhou para baixo, viu um monte de plástico, um monte de garrafas, um monte de latinhas espalhadas. Daí a gente teve essa ideia de pegar com a sacola as latinhas e os plásticos e recolher. E daí a gente decidiu ir lá na Câmara para virar lei. E virou lei, né? Virou. Essa integração com a natureza, ela é fundamental para os desafios que a gente está enfrentando, não só dos microplásticos, mas da própria crise climática, dos extremos que a gente está enfrentando. Então, construir essa consciência ambiental nos nossos estudantes é também prioridade para a gente. E você me disse que já viu um rio muito poluído de plástico e você ficou impressionado. Como é que foi isso? Ai, foi tipo assim, uau, por que o ser humano continua produzindo plástico sendo que vai vir quase tudo para os rios?